falando de tantos representantes do povo, parlamentares, diferentes poderes, vamos falar de, então, talvez do funcionário público mais alto dessa república, o presidente da república, chefe do executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, meus amigos, é ele mesmo que assinou uma ordem de serviço para obras de ampliação no projeto da transposição do Rio São Francisco. E foi lá, nessa ação do governo federal, que o presidente disse que, abre aspas, Deus deixou o sertão sem água, fecha aspas, porque sabia que ele seria eleito presidente da República. Vamos conferir. Essa decisão foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer. Porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Que beleza, que beleza! Enfim, presidente Lula aí, enfim, mais uma vez enfiando os pés pelas mãos, ou pela boca nesse caso. Mas, enfim, seguindo a própria lógica do presidente aqui, Mano Ferreira, dando o benefício da dúvida, acho que se Deus soubesse que Lula eventualmente se tornaria presidente dessa república, talvez não teria criado o petróleo, então, porque assim não teríamos tido o escândalo do Petrolão. Tô certo? Seguindo a mesma lógica, eu acho que faz sentido. Marinho. Sinceramente, mano, só para trazer aqui o local onde isso aconteceu, o presidente disparou essa fala num evento na região de Cachoeira dos Índios, tá? No sertão paraibano. E, claro, seguimos repercutindo aqui. Mano Ferreira. Marinho, é até difícil comentar sem sair da linha do que é possível publicar a respeito de uma fala como essa. Porque a gente está falando de um oportunismo, de uma utilização da fé do povo de uma forma tão baixa, tão mesquinha, tão... É difícil encontrar palavras adequadas para falar de forma pública. Mas é muito triste o que a gente vê, porque é basicamente o sebastianismo da utilização de um instrumento da fé das pessoas para um personalismo completamente egocêntrico, porque, pelo amor de Deus, não é... Me faltam palavras, Marinho, para conseguir comentar uma situação como essa sem precisar acionar meus advogados. Sabe o que é mais interessante desse evento? Acho que não foi nem essa fala, foi a não presença do Hugo Mota, que inclusive recebeu um convite, reduto eleitoral dele, deveria estar presente nesse evento. Ainda bem que não presenciou essa fala do presidente Lula, porque realmente a harmonia entre os poderes já mostra sinais de que houve uma ruptura. Então o Hugo Mota recebeu o convite, não foi, porque ele disse que tem votações importantes, né? O Congresso precisa andar, e seria um importante ali apelo político para que ele pudesse também se colocar ali à disposição no seu principal reduto eleitoral. E aí a gente vê essa fala do presidente Lula, acho que o Hugo Mota deve estar comemorando nesse momento, porque assim, tá se fritando sozinho, né? Mas para ter clareza aqui, né, Kriegner, parece que o presidente, de acordo com a fala dele, e claro que, enfim, os microfones e vozes aí na imprensa nacional, de alguma forma alinhadas ou diretamente interessadas, vão tentar dizer que não é mais uma gafe, é mais um deslize, e tentar de alguma forma relativizar o que claramente saiu da boca do presidente. E está longe de ser a primeira e provavelmente está longe de ser a última, né? Ele se comporta dessa maneira, ele se enxerga, acho que ele se olha no espelho e ele vê isso, né? Assim como o Hugo Chávez via também, como Maduro se vê dessa mesma maneira, e tantos outros que têm esse autoritarismo pulsando na veia. Ninguém esconde isso por parte do presidente Lula. Ele se acha a solução do Brasil. O PT acha que ele é o Messias para o Brasil. Agora, o Lula precisa tomar um pouquinho de cuidado. Ele escapou da justiça humana, talvez a história até perdoe alguns dos crimes que ele cometeu, mas a justiça divina ele não vai escapar, não. Eu não brincaria com uma coisa dessa se eu fosse ele. O que eu acho nessa situação talvez mais surpreendente é
o aspecto que o presidente atualmente está tão desesperado para aumentar suas taxas de aprovação que está apelando para a situação religiosa do brasileiro, para a questão espiritual, para conseguir ter mais engajamento num público que, historicamente, ele perdeu, que é o público católico e evangélico. Só que eu acho que ele não entendeu uma posição muito interessante aqui, que é uma posição de humildade. Porque quando ele coloca Deus fez todo esse povo sofrer, todo esse povo morrer, Deus fez toda essa dificuldade para eu vos salvar, tem um nome para isso, isso é messianismo. E isso é um messianismo, com todo respeito, barato. Barato. Porque quando a gente olha para as obras, ele que está no 3º mandato de presidente da República, que fez uma sucessora por 2 mandatos, foi presidente Dilma, e nós olhamos para a transposição do Rio São Francisco, que ele prometeu entregar em 4 anos, e teve vários problemas de atraso, vários problemas correlacionados à corrupção dentro dessas obras, vários problemas relacionados à estrutura, ao planejamento dessa obra, nós vemos que a água está atrasada no Nordeste, que os projetos estão atrasados, que, na verdade, o projeto de levar a água para o Nordeste, ele teve no Partido dos Trabalhadores uma barreira. Não uma barreira, porque eles têm... Não, uma barreira de eficiência. Porque uma obra que dura mais de 10 anos não é uma obra eficiente, não é uma obra divina, não é uma obra que clama por urgência. Não é. Então, eu lamento muito que o presidente tenha feito este apelo desta forma, e eu não acho que é uma gafe. Eu acho que é um sintoma de um messianismo que político nenhum tem. Político nenhum é salvador. Essa estrutura do messianismo dentro da narrativa, da retórica de Lula, não é uma novidade. Não é um desespero agora para tentar recuperar a popularidade. Se a gente for analisar os discursos que ele fez no Nordeste ao longo de todo o governo 1 e 2, sempre teve esse aspecto do enviado de Deus, da pessoa que estava predestinada, que saiu da seca como um retirante nordestino para crescer no Nordeste, se tornar no Sudeste, se tornar presidente e depois voltar de forma redentora como um São Sebastião, enviado de Deus. E isso, infelizmente, na minha visão, demonstra como que a gente está falando, no fim das contas, do principal líder popular do período da redemocratização brasileira e como que a liderança política no aspecto nacional no Brasil está muito baseada nesse arquétipo do mito, né? No arquétipo que precisa ter um enviado de Deus, uma coisa que é divina, que sai do humano, e isso revela uma imaturidade democrática, porque o presidente da República é um servidor público, como qualquer outro servidor público, que precisa exercer a função, não em função do que Deus predestinou para ele, mas em função do que o povo brasileiro, por meio das instituições da democracia, por meio do voto, por meio dos seus representantes no Congresso também, fazem, entendem como destinos coletivos para o país. E, infelizmente, a gente vê na figura de Lula, mas não apenas dele, essa evocação de mitos fundamentais, essa evocação de enviados divinos, que revela uma grande imaturidade da nossa democracia. E eu tenho certeza que a petezada tatuada, aquele pessoal que realmente assim vai tentar relativizar e tentar desconsiderar isso como só mais uma gafe, não tem nada para a gente olhar aqui. O que tão somente a gente está vendo é o líder político máximo da nossa nação, dizendo que, enfim, além da própria crueldade na fala, dando a entender que Deus, sim, deixou por séculos diversos dos nossos compatriotas e sobreviventes do Nordeste sofrendo, amargando, morrendo aos milhões, para que realmente ele pudesse cumprir a própria missão divina da qual ele se vê eleito para realizar aqui no nosso plano, no plano dos mortais. Fora o componente da crueldade na fala, tem até um componente herético, da heresia por si só. Ainda mais num país com 90% da sua população sendo cristã, Dias Peixoto. E é pecado, né? Exatamente. Usar o nome de Deus em vão é pecado. Não só é pecado, mas esse tipo de orgulho, de soberba, de vaidade é absolutamente rechaçado ali no texto bíblico desde sempre. Ninguém pode se ver, enfim, no mesmo patamar, enfim, celestial e espiritual que Deus. Inclusive, até onde nós sabemos... aí, né? Exatamente. E há de se lembrar, né, do anjo caído. Talvez a primeira entidade a se rebelar contra Deus ou se achar acima de Deus e da justiça divina foi a primeira a tombar e cair. Pesquisem depois, para quem talvez vocês que não saibam quem é
o anjo caído ao qual eu me refiro. Essa história normalmente não acaba bem, Jesse Peixoto. Não, e eu acho que tem um agravante aqui, que é a hipocrisia no uso da religião dentro de um espaço em que constantemente o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, tantos outros partidos mais alinhados à esquerda, rechaçam e criticam os opositores por falarem sobre religião, por levarem a pauta religiosa adiante. E aqui eu não quero fazer a confusão de falar que talvez não tenha esse espaço para se falar, mas é como se usa e para que se falar e de que forma, sabe? Eu acho que existe uma questão aqui muito estranha, que é para o Lula falar que Deus fez isso para que ele pudesse ser presidente, beleza. Mas, às vezes, quando a gente está discutindo ensino religioso nas escolas, se pode ou não, coisas nesse sentido, aí não. Aí o Estado é laico, não menciona e não fala e não pode de jeito nenhum. Isso é um absurdo. Mas para usar como argumento da seca, que é uma questão climática, que é uma questão estrutural. Nós sabemos que existe uma indústria da seca no Nordeste, de muitas fazendas que pegam as lógicas da água e vão irrigar. Não é Deus, não. Não é Deus isso. Isso é a maldade humana, isso é a ganância, isso é a ausência de regulamentação, isso é não ter punição. Lá atrás, para senhorzinho de fazenda, que pegava água para irrigar a plantação, isso não é Deus. Mas quando se argumenta nisso, numa coisa tão central, numa dor tão real, para dizer que eu sou um enviado de Deus, eu quero ver a claque reclamar. Cadê? Meus amigos, todo mundo sabe que o presidente Lula não é muito afeto ali ao hábito da leitura, não sou eu dizendo, é o próprio que em 2009 disparou dá dor de cabeça. Que não lê porque dá sono, melhor dizendo, dá sono, enquanto ele lia um livro, de acordo com ele, do Chico Buarque, com amigos assim que precisa de inimigos, né? Agora são 11h02.